Café Educação e Cultura, estamos realizando o segundo curso de sessão, curso Vida e Fé de Mohan. Nós tivemos o primeiro que foi sobre Paulo Freire, e nós já estamos indo para a reta final do nosso curso. Hoje é a nona palestra, o tempo passa muito rápido. Eu quero dizer para vocês que não que os outros momentos não tenham sido especiais, mas esse momento de hoje, ele tem um brilho ainda mais especial, certo? Por quê? Porque o palestrante da noite de hoje, ele é, minha gente, o meu psicólogo, tá certo? É o doutor Carlos Porto, que é maravilhoso, e que, assim, quem me acompanha, né, que é meu aluno aqui, alguns de vocês são alunos, nós temos também cursistas de outros lugares, até outros estados, viu, doutor Carlos Porto? Alguns são de outros lugares. Então, assim, conheçam o meu psicólogo, né? Ele que cuida de mim, é ele que me ajudou a chegar, né, aqui depois de um problema muito sério de saúde que eu tive. Quando eu vi o seu tema, Ciência com Consciência, eu fiquei lembrando que quantas vezes eu falei para o doutor Carlos, graças a Deus que no meu problema de saúde eu não perdi a consciência. Eu não perdi a consciência. É tanto que ele vai fazer uma fala hoje que ele vai articular, né, com a experiência dele como psicólogo, que eu falei para ele que era muito importante trazer uma fala sobre o Edgar Morin, mas que ele pudesse fazer essa fala de hoje articulando as suas experiências de vida, as suas experiências profissionais. E agora eu vou apresentar para vocês, porque eu falei o principal, que é ser meu psicólogo, mas ele um currículo maravilhoso. Vamos lá. Quem está chegando agora, por gentileza, coloca o nome no chat, para que a gente já possa saber de onde vocês são. Por gentileza, coloque um nome e se eles são de Sobral ou se de algum lugar, para que o doutor Carlos Porto também possa acompanhar no chat, por gentileza. Dizer para vocês que o programa Café, Educação e Cultura, ele tem como objetivo desenvolver um programa de formação profissional para gestores, professores, profissionais da área de educação escolar e não escolar, professores, profissionais e estudantes da Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, e outras instituições de ensino superior interessadas na relação entre educação e cultura. Nós temos como objetivos específicos contribuir através de um conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão, com a formação profissional do público-alvo, estimulando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, estimular a cultura extensionista em ações que envolvam professores, profissionais da comunidade interna da Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, e externa, de forma transformadora entre a universidade e a sociedade. Por fim, proporcionar ao estudante bolsista o desenvolvimento do pensar crítico, científico e artístico-cultural, aprendizagem de técnicas e métodos de extensão. O nosso palestrante de hoje se chama Carlos César Porto Carneiro Filho. Ele é formado pela turma de psicologia da Faculdade Luciano Feijão, a nossa FLF. Ele é especialista em psicopedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, e em direitos humanos pela Universidade Federal do Ceará, UFC. Aprimorou-se em psicologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPE, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Terapeuta cognitivo comportamental, em formação pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Dr. Carlos Porto bem, é supervisor clínico e psicoterapeuta em consultório particular nos municípios de Sobral e Massapê. Faz parte do corpo técnico da Clínica do Coração de Sobral e Rede MedCenter. Do Carlos Porto também
cursa filosofia, ele está cursando, acredito, filosofia na Universidade Estadual Vale do Araújo. De Laís, quem com palestrante de hoje é poderoso. E ele vai falar sobre um tema muito interessante, que é o tema ciência com consciência. Com vocês, doutor Carlos Porto, já mais uma vez, minha eterna gratidão pelo seu aceite. Boa, pessoal. Boa noite, Lídia. Sempre um prazer estar falando com você. Gente, é uma sensação muito boa participando aqui desse momento. Estou vendo aqui gente de um monte de lugar. Tem Massapê, tem Fortaleza, Coreaú, tem até da Bahia mesmo, Lídia. É Bahia mesmo. Olha só, Geralsuba. Muito legal. Da UFBA, eu não sei. Acho que é a Neuma da UFBA. Ah, muito bom, muito bom. Então, pessoal, eu sou o Carlos, como a Lídia falou, psicólogo, né? Também estudante de filosofia. E aí eu trouxe aqui um conteúdo bacana, olha aí, de graça também, né? Eu trouxe aqui um conteúdo para a gente conversar. Se alguém se arriscar aí ligar a câmera também para eu dar uma olhadinha, se alguém quiser, né, para a gente não ficar... Adorei o pedido de ligar as câmeras. Até para eu conhecer também, né, Lídia? Respeito também pelo palestrante. Então, por gentileza, quem puder ligar a câmera, ligue, tá certo, minha gente? Só organizar aí, se vocês não estão podendo... Prenda os cabelos, se ajeita e liga a câmera, por gentileza. Ó, teve uma pessoa que já apareceu aqui para mim. Isso! Até para a gente interagir melhor, né? A Lídia me falou que foi colocado um material de referência para vocês, né? Para estar dando uma lida. Quando eu vi as propostas de tema, né? E aí, ciência com consciência, eu achei esse tema muito interessante porque o que significa consciência para vocês? Alguém se arrisca a falar? O que é consciência? A gente pode dizer que a gente sabe o que faz? A gente sabe o que faz. Legal. Algum aluno se arrisca em falar o que é consciência? A Tereza colocou aqui, minha câmera está escura, peço desculpas. Tudo bem, Tereza, não tem problema não. Gente, assim como é importante a gente saber de si, Ana Luísa, exatamente. Será que é importante também a gente ter uma criticidade desenvolvida quando a gente fala de ciência? A gente pensar em ciência de uma maneira crítica, a percepção do outro, tá ligado à capacidade de escolha. Berenice aqui perguntou. Será que a consciência está ligada a essa capacidade de escolha? O que você acha, Lídia? Está demais. Me fizeram uma pergunta hoje e em uma roda de conversa mais cedo sobre a questão do Setembro Amarelo, né, e o livre-arbítrio. Disseram assim, Carlos, a pessoa tem o livre-arbítrio de não querer mais viver? Sendo uma escolha dela? Eu disse, olha, não. Porque quando a pessoa quer mais viver, as faculdades mentais não estão plenas. Então, essa pessoa ela precisa de uma intervenção profissional, familiar, tá? Então, é importante a gente entender, né, como que está a consciência dessa pessoa, como que está essa ciência, que ciência é essa que a gente está falando, né? O que a gente está pensando, para onde que a gente vai. Então, assim, um texto de referência é um texto provocante, né? Ele é um texto muito bacana. Se vocês não tiveram tempo ainda para ler, depois dê uma olhada, né? É muito importante. E a gente vê
2 itens, né, principais no texto, que fala a parte 1, né, para a consciência, a parte 2, o desafio da complexidade. E o tempo todo eu fico pensando no que o Edgar Morin tentou trazer, né, que é esse enfrentamento de problemas éticos e morais à ciência contemporânea. Né? E que eu consigo fazer um diálogo com a saúde mental também. Em que sentido, Carlos? Por exemplo, paradigma clássico, né? A gente vê aí uma visão reducionista. Tem muito a ver com a saúde mental no sentido do julgamento. Né? Quando eu começo a julgar ao invés de compreender. Porque é muito mais fácil, gente, a gente julgar e a gente compreender o outro. Né? Então, que ciência é essa que a gente está reduz o outro, né? Não considera o contexto, né? Sócio-histórico, e isso o tempo todo o texto vem trazendo. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá chegando bem aí? Perfeito! Alguém quer dar algum feedback no momento? Como que tá sendo? Tá dando para ver aqui o psicólogo? Tá dando para ouvir direitinho? A abordagem é maravilhosa, tá tudo perfeito. Já estou insistindo mais uma vez para ver as câmeras. Quem está dizendo que a câmera está escura, acende a luz do quarto, que às vezes não é a câmera. A Tereza falou aqui que tá indo bem, né? Tereza participou lá em cima, dizendo que é do IPU, né? E a questão da consciência, né? Está em si. Ela está pedindo para falar bem rapidinho. Pode falar, né? Pode, doutor? Sim, claro, fica à vontade. Professora Lígia, está claro aqui, porque meu celular está com problema. Ah, tá certo, meu amor. Está super carregado meu celular. Ela é do IPU, doutor Carlos. Ah, que legal. Tá dando para entender direitinho, Tereza? Tá, muito bem. Foi ótimo, tá sendo ótimo a participação com esse palestrante. No qual a gente precisa, né? Acho que todos precisam. Sim, sim. E a ideia é que seja um bate-papo, tá, pessoal? Que a gente consiga conversar de maneira leve. Caso vocês tenham dúvidas também, vocês podem estar fazendo perguntas, ok? Para não ser só um repasse de informações, a gente consiga aqui trocar ideias, né? Trocar experiências, fazer algo bem bacana, ok? Ok? E aí no texto a gente vê, né, que o conhecimento científico ele é o responsável pelo progresso do nosso saber. Né? Assim como a nossa consciência ela é responsável, né, pelo nosso amadurecimento. Então, a partir do momento que eu ouvo o meu pensamento crítico, né, eu vou ter atitudes, eu vou ter comportamentos mais saudáveis. Né? Então, acredito que aqui é um curso de licenciatura e bacharelado, Lídia, ou é só licenciatura? Esse curso é um curso de extensão e ele é aberto para quem está cursando licenciatura ou bacharelado, né? Uhum. E também para profissionais que já se encontram trabalhando. Que legal. Seja qual for a área, porque é para a área de humanas. Então, seja qual for, aqui nós temos profissionais da saúde, nós temos profissionais da educação, nós temos profissionais de várias áreas. O grupo aqui é bem multi mesmo. E hoje estão faltando alguns, eles estão chegando aos pouquinhos, doutor. Por conta de alguns também à noite trabalharem. Né? E o horário, geralmente, ele é mais cedo, ele é começar às 17 horas, que é o horário do intervalo, né? De um trabalho para o outro. Justamente porque nós temos muitos profissionais que são formados, né? que já estão, de fato, trabalhando. Né? Nós temos, eu estou lamentando não estar aqui agora, porque estão sendo professores, estão na sala de aula também, por exemplo. Né?
Aí depois eles vão ter que assistir, né, a gravação, que vai estar disponibilizada no YouTube, por uma semana lá, a gravação fica, mas o link da frequência fica disponível por uma semana para eles preencherem, né? Uhum. Uhum. Por quê? Porque não é mesmo, esse momento ele é valioso, porque tem a interação, é a oportunidade de conhecer o palestrante, de trocar ideias, de comentar, de perguntar. Quem vai lá depois só assistir a palestra, é como quem fala uma aula, né? Aí você vai lá, não é a mesma coisa você pegar um texto para estudar e você perder aquele momento de interação, né, com o palestrante, com outras pessoas. Para mim, nada substitui, sabe? Assim, esses momentos que são únicos e que são valiosos. Sim, sim, sim. Mas é isso aí, né? Caso vocês se sintam confortáveis, podem perguntar, tá? Estou aqui para trazer um pouco do que eu sei e a gente fazer um bate-papo bem legal. E aí é muito no texto a questão da ciência, né? Separada da sociedade. Não tem que fazer ciência sem considerar esse contexto, né? Assim como não tem como a gente compreender o outro sem analisar o contexto do outro também, né? Seja numa sala de aula, seja em outra instituição, seja na própria saúde, como você falou, que tem profissionais de saúde aqui. Então, essa avaliação social, né, contexto sociohistórico, são valiosos para a nossa interpretação, né, para os nossos dados, né? Então, é assim que se pensa ciência de forma crítica. Na própria psicologia, a gente tem uma vertente de psicologia social, que é chamada psicologia social crítica, né? Em Fortaleza mesmo, a gente tem professores de referência na UFE que fazem parte desse movimento, e a gente vê também na pedagogia também, né? A pedagogia da libertação, tem a psicologia da libertação também, né? Que durante muito tempo a psicologia ela vem, por exemplo, quando chega no Brasil, muito para esse cunho organizacional e clínico, né? E a gente vê que todas as classes vão necessitar de um suporte profissional, né? Então, a pessoa que é menos favorecida economicamente também vai precisar de um suporte profissional, e é onde a psicologia ela repensa o papel dela, né? Então, eu não posso estar atuando somente nas empresas para motivar os profissionais para estar trabalhando e estar dando mais resultado no local de trabalho, e eu também não posso estar atendendo só consultórios particulares, onde a psicologia ela se desenvolve através dessa perspectiva da libertação e vem com um cunho de psicologia social crítica, né? Eu acredito também é muito visto isso na pedagogia da libertação. Vocês já conversaram sobre isso na sala de aula, em algum momento da graduação, ou aqui no café, Lídia? Com certeza, o nosso primeiro curso foi Vida e Obra de Paulo Freire, e nós estudamos muito a pedagogia libertadora, a importância da conscientização crítica para poder a gente ter esperança de um mundo melhor, de buscar as coisas que nos fazem bem. E aí a gente começou depois a perceber muitos pontos em comuns do pensamento do Paulo Freire e do Edgar Morin. Muitos pontos em comum. Inclusive, a primeira palestra quem fez fui eu. E eu fui justamente falar desses pontos que tinham ali em comum. E, assim, o que é bem interessante é, assim, o Paulo Freire era educador. Já o Edgar Morin, ele vem com um olhar muito filosófico. Filosófico, né? Filosófico, ele é filósofo. Mas ele traz toda uma abordagem das ciências e ele tem uma visão, assim, muito sistêmica, como ele vê o mundo, a questão da teoria da complexidade. Sim. Então, o pensamento deles se encontra os pensamentos do Paulo Freire com o Edgar Morin. E que bom a gente perceber que tem esses pontos afins, não é, minha gente? A pedagogia vai estudar todas as áreas, tem os seus teóricos, né? Não sei se na psicologia
foi estudado também o pensamento do Paulo Freire, mas para a gente, o pilar assim, da pedagogia libertadora realmente é o pensamento do Paulo Freire. E quando você fala da... Olha aí, o Ivan apareceu aí para Ivan, maravilhoso, seja bem-vindo. Boa noite. Olá. E aí, quando você fala da teoria da complexidade, né, ele vem trazendo não como uma resposta, mas como uma motivação, né, um desafio para a gente. Assim também na saúde emocional, né? Às vezes é muito comum a gente receber no consultório a dificuldade de pedir ajuda, né? Porque o pedido de ajuda é visto como uma incapacidade da situação problema, ou por medo, né, o que o outro vai dizer, o que o outro vai falar. E aí é nesse sentido da complexidade. É uma situação tão complexa, eu não sei nem nomear o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. Tá? E aí a gente vai pegar isso aí do Edgar Morin, né, da complexidade, não como uma resposta, pessoal, mas como uma motivação, né? Tá fazendo sentido para você? Na verdade, o Edgar Morin, ele faz muito mais provocar, né? Ele traz as inquietações, ele faz ali, traz toda uma abordagem de fazer o sujeito pensar. O Edgar Morin faz isso. O Paulo Freire faz você dialogar, traz toda uma pedagogia libertadora, amorosa, da autonomia, a importância da autonomia, do pensar crítico. E aí depois vem o Edgar Morin com a teoria da complexidade e diz que a gente tem que pensar muito sobre o mundo que a gente vive. Sim, sim, e uma leitura holística, né, sobre essa situação, de uma verdade, de um saber que não está acabado, né? Então, a gente, no próprio trabalho, eu acredito que alguém aqui pode estar até compartilhando, a gente vai ver que a gente está aprendendo o tempo todo, né? Na nossa vida a gente está aprendendo o tempo todo. Então, eu tenho certeza que cada um vai ter ou tem alguma coisa para me ensinar, assim como eu também tenho, né? Para estar ensinando vocês, e a gente vai construindo esse saber, né? Alguém quer fazer algum comentário, quer dar algum feedback? Como é que está sendo para vocês? Para a gente estar conversando, né, Lídia, com esses alunos. O Gilvan está aqui aparecendo para mim. Gilvan, você chegou um pouquinho tarde hoje. Gilvan, fala para a gente de onde você é. Pronto. Hoje eu tive um probleminha de trabalho, né? Cheguei um pouquinho tarde, mas eu sou da cidade de Catunda, sou coordenador de uma escola do estado aqui em Catunda, né? E essas informações, como está sendo colocada ali pela amiga Lídia, e pelo Carlos, né? Edgar Morin é essa pessoa que realmente nos instiga, né? A buscar, a trabalhar essa questão da criticidade, que isso é muito importante para a nossa sociedade, né, para nós educadores, tá bom? Cheguei um pouquinho tarde, mas estou ligado e no final a gente dá a nossa contribuição. Perfeito. Doutor Carlos, na aula de Ciência com Consciência, diz assim, as ciências humanas, elas não têm consciência dos caracteres físicos e biológicos dos fenômenos humanos. As ciências naturais, elas não têm consciência da sua inscrição à cultura, numa sociedade, numa história. As ciências não têm consciência do seu papel na sociedade. As ciências não têm consciência dos princípios ocultos que comandam as suas elucidações. As ciências não têm consciência de eles falta uma consciência. E aí ele começa a fazer esse rebuliço, né? Assim, do quanto que é importante ter consciência em todas as áreas do conhecimento. Sim, sim. E ter consciência de si também, né? Enquanto pesquisador, enquanto educador. Porque se a gente for fazer ciência, né, com consciência, como que está o nosso humor? Como é que está o nosso estado de saúde também? Para onde que vai isso? Certo?
Porque exige um compromisso social também, né? Exige um compromisso social, porque a gente sabe, né, os impactos que isso vai ter, né? Lídia, a gente tem acesso às pessoas que conseguiram fazer uma leitura do texto? Eles dão feedback? Não, na verdade, eles ficam à vontade para fazer a leitura. A leitura ela é sugerida, né? Eles sabem que cada tema é uma obra do autor. Uhum. E aí no Drive a gente tem quase todas as obras das palestras. Então, se interessa assim, quem leu a obra de hoje, né, quer ser com consciência, tive vontade de comentar algo que chamou a atenção, né, doutor? Ficaria interessante se vocês querem trazer alguma reflexão para contribuir aqui com a gente. Fiquem à vontade. Uhum. Uhum. Sim, sim. Alguém? O pessoal tá mais caladinho, né, Lídia? Tá todo mundo quietinho agora com essa história de ficar sem as câmeras ligadas, né? Porque quando fica de câmera ligada, na sala de aula não pode fazer, se não estivesse numa sala, né? Uhum. Então, assim, a obra, doutor, ela é muito interessante, mas, assim, as obras do Edgar Morin, elas não são obras, como ele traz uma abordagem filosófica, né? No primeiro momento, elas não são obras tão de fácil compreensão. Uhum. É importante a gente destacar isso. Por quê? Porque ele vai falar da teoria da complexidade. Ele vai falar do mundo das incertezas. Sim, sim. Nós vivemos no mundo das incertezas. Então, como é que nesse mundo das incertezas que a gente vive, a gente vai estar conseguindo construir, né, essa identidade, essa consciência de si, do mundo que a gente vive. Uhum. E essa obra dele, Ciência com Consciência, ele vai trazer algo que já tem os 7 saberes necessários à educação do futuro. Ele tem essa obra que é muito boa, que é uma obra bem fininha, 7 saberes necessários à educação do futuro. Aí ele vai falar muito sobre a teoria da complexidade. Uhum. Uhum. E nessa obra, Ciência com Consciência, ele traz algumas das reflexões que ele já dialoga nas outras obras, mas ele também traz novidades para a gente, né? Traz, assim, ele começa a falar. É importante só a gente deixar claro também que o fato da complexidade para a gente não cair no relativismo, né? Em achar também que tudo vai ser relativo e aí dar um descrédito para a ciência, né? Faz sentido, Lídia? Com certeza, com certeza. Então, ele vai falar, né, para a gente da questão da tecnologia, vai falar sobre a responsabilidade, que ele chama, do pesquisador perante a sociedade e o homem. Ele traz reflexões também sobre a ciência, a ética, como o senhor já abordou, né, como você já abordou no início. Fala sobre a transdisciplinaridade. Fala que a gente tem que tomar muito cuidado também em não subestimar o erro. O erro, ele faz parte da vida. Quem aqui disser que nunca errou, mesmo as pessoas que provam ser mais perfeitas, né, que não existe, vão ter cometido, sim, algum erro. Então, eu acho interessante quando ele traz essa reflexão de que o erro, de que nós não podemos, né, não devemos subestimá-lo. E aí depois traz na segunda parte o pensamento complexo. Ele vai falar do desafio da complexidade, do retorno do amadurecimento, dessa relação entre paradigma e teoria. Né? E aí a gente vem pensando, o que é um paradigma? Paradigma é um modelo que está ali posto, a gente pode dizer assim. Então, ele traz assim, algumas questões, né, que
nós podemos conceber a ciência da autonomia. Olha aí, olha o encontro dele com Paulo Freire. Sim. Ele traz essas reflexões, né? E falar em ciência, né, é falar também da possibilidade de erro, né? Quando ele traz a questão da verdade, da gente não ter essa verdade absoluta. E às vezes isso frustra a gente, por a gente não ter essa completude, essa sensação de 100%, né? Mas eu errei, né? Mas como é que eu vou fazer ciência se tudo não é 100%? Então, depois vou me corrigir. Né? Mas é isso que a gente consegue fazer. Né? A grande questão aqui é o compromisso. Né? Como está sendo feito? Né? Como é que eu estou construindo isso aqui? E parte da gente estar nisso. Parte da gente está nisso. A gente vai construindo, né, compromisso social. Né? Faz sentido? Total, faz sentido. E também quando você fala no compromisso, aí entra, né, a questão da ética, né? Qual é o nosso papel assim, no mundo que a gente vive? Como é importante a ética? O Edgar não fala, mas muitos outros autores também falam sobre essa questão da ética. A gente vive num mundo onde a gente precisa, né, assim, sempre dialogar como a gente vive com muitas pessoas, cada pessoa tem um pensamento, né? Se cada ser humano tivesse esse cuidado com o planeta que a gente vive, essa consciência ecológica mesmo, cuidado com os outros, mas desse cuidado precisa primeiro fazer o que a Berenice falou, precisa primeiro ter o cuidado de si, né? Para poder ter esse cuidado com os outros, com o mundo que a gente vive, poder ter a ética, ter o respeito, ter um mundo mais humano, mais justo. A gente vive num mundo muito competitivo, muito tecnológico. Então, tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado. Assim, as tecnologias, elas são interessantes? São. Né? Assim, ajudou demais, principalmente com a pandemia. Mas a gente tem que cuidar para não distanciar os seres humanos, né? Que a gente doido para ver vocês e vocês sem poder olhar as câmeras, né? O que é de fato o que é que a gente vê lá na internet, tudo que é interessante, né? Que é uma obra-prima, é um material que você pode confiar, né? Porque tem muitas coisas. Saiu um estudo de franceses que estão falando justamente sobre isso, né? Sobre os impactos das telas no desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes. Não é raro a gente estar recebendo essa demanda de sala de aula, a dificuldade em prestar atenção, de estar se concentrando, né? Então, até que ponto esse excesso ele está sendo saudável, né? Eu não gosto de falar em excesso, porque todo comportamento excessivo ele vai ter uma função desadaptativa. Né? Então, até que ponto isso está sendo saudável para mim? Né? Porque, por exemplo, eu estou aqui andando para uma prova, né? E aí eu vou ali rapidinho, pesquiso no Google, olho uma aula no YouTube, né? Pego de qualquer forma aquele conteúdo e transcrevo para uma prova, por exemplo. Né? Eu estou estudando para a prova. E a gente sabe que desenvolver essa criticidade não é apenas estudar para a prova. Né? Não é apenas estudar para aquela situação. Então, falar de ciência é falar da gente também. Né? Porque nós construímos a ciência. Então, como está a minha crença em relação a isso? Né? Eu me considero capaz de fazer ciência? Qual ciência eu quero para a nossa vida? Né? Então, isso é pensar de forma crítica.
Será que eu quero reproduzir o que a professora Lídia e o psicólogo Carlos estavam falando? Ou eu quero construir o meu conhecimento, né, ter minha opinião e debater? Né? E isso é muito importante para vocês. A gente está partindo dessa ideia, né, Lídia? Perfeito, Carlos. Eu estou olhando para o tempo, são 18h37. Então, para que você vai ter uma agenda agora às 19 horas já de supervisão. Então, acho que seria interessante, não sei se você acha também, a gente se abrir esse momento para ouvir, né, reflexões, né, o que foi que o grupo considerou ali que fez sentido. Lídia, eu posso fazer uma provocação aqui, um estímulo? Com certeza. Não precisa nem ligar a câmera. Alguém aqui quer falar, pelo menos, como é que está se sentindo nesse momento? Carlos, eu estou me sentindo cansada, porque meu dia foi bem puxado, né? Ou então eu estou me sentindo triste porque aconteceu tal coisa. Ou eu estou me sentindo alegre porque a gente está tendo essa oportunidade de falar em alguma coisa aí. Consegue falar? Eu já estou com saudade, só de imaginar que eu sei não, é que a nossa situação vão voltar no ano que vem, não, doutor. A pessoa levantou a mão, o Nelson. Boa noite a todos e todas e todes. Vocês me ouvem bem? Boa noite, professor Nelson, que alegria. Em primeiro lugar, quero agradecer esse período que a gente passou juntos, dando uma pessoa tão importante, enfim, para o mundo. Sob a provocação do professor, né, eu quero aqui muito rapidamente dizer que eu participei ainda há pouco de uma mesa, né, como espectador, né, e essa mesa estava falando sobre isso, e grupos que eu participo nessas janelinhas, né, que a gente não se vê, mas está juntos de alguma forma, né, é sobre essas questões da ética, da estética. Eu sou estudante de cinema, né, sou documentarista, sou pesquisador, e essas questões da ética, da estética, que a professora Lídia estava falando, da ética, né? E eu coloquei um comentário, né, que uma das coisas que a gente falou há pouco nessa mesa foi, né, a gente está falando, isso não é de agora, quando fui morar na França no início da década passada, né, lá já existia esse smartphone, já era muito comum, e me causou um estranhamento muito grande, porque era no início, né, a gente via as pessoas, né, juntas umas das outras, e ao mesmo tempo tão distantes, porque elas estavam com o celular na mão, casal, amigos, né, sentados numa mesma mesa, mas eles não estavam naquele espaço, eles estavam através da tela do celular, falando com pessoas, se é que estavam falando, né? Enfim, alguma coisa. Isso me chamou muita atenção na época, professora. E eu vejo hoje, você estava falando de tecnologia é excelente, mas desde que ela seja bem utilizada, porque não adianta, né? A gente não pode falar com o celular, né? A gente tem que falar através do celular. O celular, lá no Japão, ninguém sai de casa sem o celular, porque lá eu já uso a tecnologia NFC, eu pago minhas contas no mercado, a gente faz o Pix, a gente paga o estacionamento, entra na universidade, no cinema, está tudo ali, nossa vida está toda no celular. Mas a gente tem que ter o cuidado de ter o discernimento, de fazer bom uso da tecnologia. É só essa contribuição que eu queria fazer e agradecer por participar com esse monte de gente que eu nunca vi, que eu não conheço, mas né, refletindo sobre Edgar Morin e, enfim, tudo que ele traz para a gente. Obrigado. Eita, que fala maravilhosa, gente. Nelson, você é da Bahia, não é? Gente, adorei as reflexões. Professora, eu sou carioca. Ai, carioca.
mas eu me considero caribano, porque eu já moro aí há muitos anos. Que E maravilha! depois que eu me aposentei, né, eu voltei para a universidade, na UFBA, né, me formei pela terceira ou quarta vez, eu nem lembro, porque, enfim, né, já fiz administração, já fiz jornalismo, enfim, eu me formei em cinema e audiovisual. Né, e participo de grupo de pesquisa, né, a gente está sempre, né, discutindo, refletindo sobre esses pensadores, sobre o universo, sobre as relações humanas, né, sobre o momento que a gente está atravessando tão difícil, né, mas não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, enfim. Bom, obrigado. Maravilha! Muita gratidão por sua participação, viu? Quando vocês escutam o Nelson falando sobre essa questão do celular, pessoal, né, da nossa influência digital, como é que chega isso para vocês? O que vocês acham? O que isso tem a ver com ciência, com criticidade? O que isso tem a ver com ciência com consciência? Carlos Gilvan, assim, diante do que foi questionado para a gente, como se sente, né? Foi feito questionamento da colocação que foi feita pelo nosso parceiro, né? E eu queria também colocar um outro ponto, né? Que é muito questionado pelo nosso Edgar Morin, que é sobre a questão da razão, né? A razão, a racionalização, né? Porque essa questão também precisa ser levado muito em conta diante do que a gente realiza, diante do que a gente faz, tudo o que a gente deixa fazer, né? Deixa de fazer, né? Às vezes a gente deixa a razão sobressair a outros sentimentos que seria muito importante, precisa ser desenvolvido. E dentro dessa questão do celular, como foi colocado pelo nosso colega, é importante, porque essa questão da razão, ela é um fator predominante dessa questão da utilização desses instrumentos. São fatores essenciais nessa sociedade atual. Nosso mundo atual, esses meios tecnológicos são fundamentais para que a gente consiga estar formados e informados. Mas, né, ainda tem a cultura que a gente deixa a razão predominar e, às vezes, você não utiliza da forma que realmente ele poderia ser utilizado, que poderia ser uma fonte de crescimento, de conhecimento, de informação, de orientação, mas muitas vezes nós deixamos essas máquinas nos dominar em vez da gente dominar ela em benefício nosso do conhecimento, do movimento. E a gente que trabalha nas escolas, a gente sofre muito com isso. Sofre muito porque há um tempo atrás os celulares eram os maiores problemas que existiam na escola. Como fazer com esses meninos que utilizam o celular 24 horas? Aí veio a pandemia, o celular veio ser a saída para a questão educacional. Hoje, a gente já acha que prejudica e outros que ajudam, né? Então, esses fatores, eles precisam ser muito bem desmistificados, né? Para que a gente possa utilizar esses instrumentos como a nosso favor e não como uma barreira ou um problema. Então, ver essas questões que são incógnitas, que são consciências que precisam ser muito bem desenvolvidas. Pode falar, querida Berenice. Que maravilha, vou ficar inspirado. Muito bem, João. Observando, né? Tá dando para me ouvir direito? Sim. Câmera, Berê, por gentileza. Ô, professora. A professora de ver os seus cachos. De verdade. Vai ser um prazer tão grande te ver. É tão linda, Carlos. Ela é linda. Hoje, então, a câmera do meu celular, a câmera fica a cabeça para baixo, mas eu vou tentar aqui.
para me ver? Ainda não. A câmera não estava ligada, mas não está dando para mim. Mas enfim. Tem problema. Vale. Falando, né, pensando nesse questionamento da influência do celular, e na maneira como que eu vou entrar também no que você falou, professor Carlos, de saber como é que eu estou, né? Eu percebo que a nossa ligação com as mídias nos torna muito refém. A gente tem muita informação a nosso dispor, porém, quando a gente vai observar a maneira como essas informações têm sido utilizadas. Eu acho que tu vou aqui. O Gilvan que falou, né? Que... Travou para vocês também, pessoal? Travou, Berenice. Oi, tá dando para me ouvir? Agora tá dando para ouvir, mas tinha travado. Sim, né? Voltando, né? Quando o Gilvan falou, né, que durante a pandemia, esse celular se tornou uma ferramenta, né, de estudo. E para mim foi uma dificuldade muito grande, eu tenho que reconhecer. Chegou uma hora que não conseguia mais, né? Tanto que eu me prejudiquei muito durante o ensino remoto, isso me afeta até agora, durante o momento que a gente estava falando, porque foi uma ferramenta que foi essencial, mas para mim foi uma dificuldade muito grande. E eu percebo que agora nesse retorno, as pessoas, por exemplo, elas estão querendo correr atrás do prejuízo de todo esse tempo. E eu não consigo, né? Mas que muitas vezes eu vejo que, por exemplo, tem gente que produz muito mais do que eu na faculdade, mas eu não consigo. E aí eu tive que me adaptar, mesmo sendo uma realidade que hoje a gente vive cercada de muita coisa, de muita informação, né? A gente precisa ter esse filtro, que a gente perceba que a nossa capacidade, né, e os nossos limites, eles existem. Porque quando a gente passa desses limites, a gente adoece, né? E eu percebi, chegou um momento que eu estava passando os meus limites, porque eu queria atender uma expectativa ou alguma cobrança. E aí eu percebo muito isso, que as mídias sociais, elas trazem muito isso para nós, né? Essa criação de expectativa, de cobrança mesmo. E aí, eu não sei até que ponto isso é positivo. Eu sei que tem o lado positivo e o negativo, que a gente tem que ter essa noção de limite, de escolha, mas eu ainda não consigo perceber de que maneira a gente pode filtrar melhor essas coisas. Você fala filtrar no sentido de estabelecer limites, mas... Berenice? Doutor Carlos, eu acho que, não sei, Berenice, de vez em quando acho que está com problema de conexão. Uhum. Acho que ela está com probleminha de conexão. Talvez ela esteja se referindo ao filtrar, no sentido de ver como é que ela se organiza, que é essencial, né, para ela priorizar, né, no meio de tantas demandas. A gente tinha um problema terrível, não sei se a Berê está nesse problema. Nós tínhamos alunos que estavam cursando 10 disciplinas. Nossa. E aí fica difícil, né, para eles conseguirem até aprender, né? O Edgar Morin fala muito para a gente que, assim, a ilusão do saber, né? Sem saber, então a gente tem que conseguir filtrar realmente o que é essencial, né? No meio de tantas teorias, principalmente em relação às tecnologias, o que é que consegue... Sim, e o Ivan falou sobre a questão da racionalidade, né? Ser racional, e aí eu fico pensando, quando a Berenice traz essa questão da produção, né? Fulano está produzindo mais do que eu, o que é que isso gera em mim?
né? Como é que eu me sinto diante dessa situação? Por quê? Por exemplo, um profissional que precisa estar trabalhando manhã e tarde, trabalha em horário comercial, e aí estuda à noite, né? Como é que está esse cansaço físico e mental desse profissional? Está a mente desse profissional para produzir alguma coisa, né? Que a gente tem esse costume, não sei se vocês compartilham disso, mas de comparação. A gente acaba se comparando e normalmente, quando a gente se compara, a gente sai em desvantagem. Porque uma coisa é ter como exemplo aquela, outra coisa é você se comparar com ela. Se você prestar bem atenção no que eu estou dizendo, e você refletir depois, você vai, né? Teve uma pessoa que colocou alguma coisa na arte, vamos ver. É isso, a comparação adoece a gente, adoece, e aí, se a gente está doente, a gente produz uma ciência doente, né, Lídia? Como é que a gente quer como é que a gente quer produzir uma ciência voltada na realidade real, contextualizada, né? Com compromisso social, se quem está construindo, né? E a situação aqui, pessoal, é bem mais complexa, né? Antes de ser educador, antes de ser profissional de saúde, antes de ser psicólogo, nós somos humanos. Eu acredito que essa é a intenção da Lídia ter trago aqui um profissional de saúde mental para falar com vocês, né? A gente está no mês aí de campanha do Setembro Amarelo, né? Eu, particularmente, eu tenho muito cuidado quando eu vou falar sobre essa campanha. Por quê? Porque não é todo mundo que sabe falar sobre isso, tá? Mas tem muita gente falando sobre isso. E 2, a gente não pode transformar a campanha em uma campanha mercadológica. E aí precisa de uma consciência. Porque se vocês não sabem, psicólogos e psiquiatras, eles lucram muito. Principalmente nesse período. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que desenvolver esse pensamento crítico para que a gente não traga falácias, né, para o nosso contexto. Eu não sei se está fazendo sentido o que eu estou tentando dizer para vocês, né, mas vi que a auxiliadora levantou a mão, depois baixou. A auxiliadora não tá? Vou falar. Então, a auxiliadora, né, a Dourinha, aqui de Catunda, esposa do professor Gilvan, né? Ela está destaque no curso. Estamos aqui por dois. Ele é esposo do auxiliador, muito querido vocês. Não é à toa que a aluna se apaixonou pelo professor, né? Então, eu estava aqui comentando, né? As mídias sociais, ela veio nos ajudar, mas, ao mesmo tempo, ela veio sobrecarregar, porque a gente sabe que não sai da gente. Todo momento a gente tem que estar ligado, né, no celular, cansando. Repetir seu raciocínio. Travou. Provavelmente o celular travou. Gilvan, você está no mesmo lugar que ela? Repasse para ela para ver se dá certo, né, Lídia? Eu acho que eles estão no mesmo lugar. Né? Marido e mulher, parece que eu vou chamar ela aqui para falar aqui, tá bom? É melhor, assim. Pronto. Só responder a pergunta, auxiliadora, por gentileza. Você é professora bem, auxiliadora? Eu sou pedagoga, né? Estou aqui. Sou pedagoga, mas eu estou agora na secretária executiva nos conselhos vinculados à assistência social, né? E
E eu estou dizendo, a mídia ela veio nos auxiliar muito, concordo, mas eu estou dizendo assim, a gente sai do trabalho, mas o trabalho não sai da gente, porque a gente toda hora tem que estar ligado, né? Porque não tem hora. A pessoa fala, não, tu vai ter horário, eu chego, meu horário é 24 horas, porque às 11 horas está dando alguma coisa quando demanda para a gente. Então, isso acaba cansando, não a gente conversar com uma profissional, com um aluno, né? E será a minha fala. Pessoal, eu trabalhei pro fórum daqui de Sobral durante um tempo, e aí de vez em quando eu recebo algumas notícias, né? Uma amiga minha, psicóloga, ela estava compartilhando que os casos de crianças com fotos nuas na internet teve um aumento de 360%. Né? Então, em crianças entre 7 e 10 anos. Né? Então, é sim importante a gente pensar sobre isso, né? Como está os lados dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos familiares. Né? Quem está do outro lado da tela, né? Márcio Santos, triste realidade. Né? Então, é importante a gente tentar entender o que está acontecendo. Porque quem faz ciência? Quem faz ciência, Lídia? Só é um público específico? Ou nós também podemos fazer ciência? Ou nós também podemos falar... Todo ser humano, não é, doutor? Nós podemos dizer que todo ser humano faz ciência. Só que, às vezes, é algo distante, né? A ciência, ela vem pronta para mim, eu sou aluno, eu só estudo o que está nos livros, né? E aí eu vou repetindo isso, mas nós temos essa capacidade. É isso que a gente está aqui, para ser motivado a isso, né? Trazer a perspectiva de que a complexidade que o Edgar Morin coloca, né? Não como resposta, é complexia e fecha, mas como motivação e desafio para a gente ser desafiado a questionar, né, a pesquisar. Porque se a gente só pede, pessoal, a gente está no processo de alienação, a gente está no processo de fatalismo. Faz isso para vocês? Demais, não é, minha gente? Nós não estamos nesse mundo somente para aceitar tudo que nos é colocado, né, como verdade, ou que a gente tem que seguir, né, mas a gente tem sempre que refletir sobre e fazer assim, as escolhas, as melhores escolhas, porque a responsabilidade do mundo é nossa, está nas nossas mãos, né? Se cada cidadão tiver um pouquinho de consciência, ciência com consciência. Porque se não tiver consciência, pessoal, a gente tiver um desenvolvimento técnico, científico, distorcido. Né? A gente vê esse desenvolvimento passa em outros campos. Ok? Gente, Perfeito, doutor, perfeito. O Márcio diz, e a ansiedade devido ao uso do celular, vejo os adolescentes sem paciência. Verdade, mas sem paciência, cansados. Não só os adolescentes, né? Não é, doutor? Não. Também. Quando a gente vai falar de ansiedade, é importante a gente entender que nós estamos no país mais ansioso do mundo. Né? Então, hoje é muito difícil a gente, em um grupo de 10 pessoas, a gente não vê ali pelo menos 3, 4 pessoas apresentando uma ansiedade acentuada. Eu não sei se eu acredito que sim, eles conhecem ou já passaram ou estão passando por isso. Né? Não é nenhum de vergonha, tá, pessoal? Em pedir ajuda. Muito pelo contrário, eu vejo como um ato de coragem. Né? Se eu percebo que a minha ansiedade está acentuada, eu pedir ajuda para trabalhar isso e ficar funcional. Certo? O problema é se
for pedir ajuda, essa ansiedade ela vai aumentando, né? E a gente não sabe que doença ela vai ter. Mas isso também é importante ser psicoeducado. Como que tem na estimulação dentro de casa? Que casa eu estou falando? É um acolhimento, né? Tem os abrigos. É uma casa onde moram os pais, é uma casa onde moram os avós, é uma casa onde os tios. Como é que está sendo passado para a criança ou para o adolescente? Qual o tempo que está sendo passado? Porque nós estamos cansados enquanto adultos, estamos passando de que forma? Porque não é o que você fala, é como você fala. Vives Vasconcelos, né? Ó, o pessoal tá participando no chat, viu? Estão perdendo a vergonha aqui. Não, eles fazem dessa, viu? Eles comentam. Ai, a vergonha de se abrir. Eu acho, pessoal, que se eu tivesse mais um tempinho, eu ia conseguir, né, fazer eles perderem a vergonha. Mentira. Com certeza, doutor. Assim, como eu sou novo na vida de vocês estão passando por uma de estranhamento, né? Pode ter começado assim, saindo do trabalho, na moto ou no carro, aí ligou o celular, desligou a câmera, tá fazendo. E aí vocês agora estão parando, que é importante a gente parar, pessoal. Saiam daqui com essa ideia de que é importante a gente fazer pausas para a gente recarregar, tá? Enquanto profissional, enquanto pai, enquanto tio, enquanto padrinho, né? Porque assim como as placas de trânsito, né? No corpo da gente tem as emoções, o corpo da gente vai falando e a gente não vai interpretando isso. Mas isso eu tô gostando aí da participação. Construímos uma sociedade com as tecnologias digitais, mas não somos educados. Veja a criança, por exemplo, que logo cedo pega o celular dos pais. A relação, muitas vezes, é uma negociação para parar o choro. E a gente tem que pensar como que a gente está trabalhando isso, né? Se eu quero choro, pare, eu entrego o celular. E como que está sendo o estabelecimento de limites aí? Né? Porque educador é ser chato também. Né? Verdade, eu falei isso esses dias, que é uma professora maravilhosa, mas também eu considero bem rigorosa. Assim, na hora que é para ser dura, dar limite, Eu acho que também é um compromisso que você tem com seus alunos, né? Para que eles saiam daqui com algo elaborado. Né? Porque é importante, pessoal, para vocês isso. Porque vocês conseguindo produzir essa criticidade, vocês vão contribuir para a ciência também. Isso aqui que a gente está nessa discussão científica. Né? Mas a gente parte do... Eita, Lídia, o tempo está acabando aí, né? O mundo da sua próxima, queira fazer uma perguntinha, dá tempo, tá? Caso alguém queira fazer a saideira, dá tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá? Yuri mandou aí, faz todo sentido. O Yuri é um dos que eu acredito que é profissional da saúde, não é, Yuri? Olha que legal, Yuri. O Gilvan botou aqui que Paulo Freire de Gamorra nos ajuda a e evitar a alienação, né? E aí o Marco falava dessa relação, né, com o mundo. Eu transformo o mundo me transforma também, né? Então, eu acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta, dúvidas, desabafos. Alguma questão? Carlos, a gente percebe, assim, pelas falas, né, que nós tivemos hoje aqui no próprio chat, o quanto desse momento ele foi, assim, valioso, né, para todos nós. Porque quando a gente convida um profissional, né, você já é o nosso terceiro, nós temos 3 psicólogos, mas cada um vem com um olhar, vem com abordagem,
vem com as suas experiências, e você é um estudioso também da filosofia, né? Então, assim, é muito gostoso, porque aí traz, começa a mexer assim com o juiz, a gente, né, auxiliadora, né, minha gente? Começa a mexer, a fazer a gente pensar. Comigo ele faz isso toda vida, que eu vou lá para ele, lá de lá, sabe? Nossa, agora deu certo aqui, um bocado de coisa que no meu pensamento, atividades para poder eu fazer, né? Para poder eu pensar, para poder eu ver como é que eu estou, como eu estou, e o que foi que eu já avancei, o que foi que eu já melhorei, o que é que eu preciso ainda ver assim adiante. Então, para mim, toda pessoa deveria fazer terapia. Todo ser humano tem diferente conversar com o esposo, com a esposa, com com o filho, com a amiga, é muito diferente. Porque é um profissional que foi preparado para a escuta e para nos orientar. Então, assim, mais uma vez, quem chegou no início, eu vou falar a minha eterna gratidão a você, doutor Carlos, por tudo que eu sou hoje, né? Eu sou uma nova Lídia. Acredito que melhor, depois de tudo que eu passei na minha vida, de ansiedade, né? Só Deus sabe que eu passei de problemas de ordem mental mesmo, e de como você me ajudou a organizar as ideias. E assim, o seu aceite hoje para realizar essa palestra em parceria com o Grupo de Estudos e Pesquisas do GPEG foi maravilhoso! Palmas para o Carlos, gente! Lídia, e parabéns também pela sensibilidade, né? Todo esse cuidado. Pessoal, vocês não têm ideia, o cuidado da Lídia em estar fazendo isso para vocês, né? Ela sempre estava me mandando mensagem, perguntando se eu estava com alguma dúvida, né? O tempo não teve como negar esse convite, né? Porque é algo construído com tanto carinho para vocês que eu acho que vocês não têm ideia, né? Então, parabéns, Lídia, tá? Pelo seu compromisso, pela sensibilidade com os seus alunos. Eu acho muito importante a gente falar sobre saúde mental. Eu, enquanto psicólogo também, eu fiz até um post, gente. Terapeutas também precisam de terapia, né? Por quê? Porque a terapia, gente, não necessariamente para quando eu tenho uma psicopatologia, mas para autoconhecimento, né? Para uma situação específica. Todo mundo um dia pode passar por uma situação que não sabe lidar, né? E a gente ficar empurrando isso com a barriga, a gente está tratando o nosso cérebro, né? Então, educadores, profissionais de saúde, seres humanos de maneira geral, né? Praticar a ciência é possível, né? E a ciência, ela está de portas abertas, esperando a gente. Tem uma frase da Disney que diz assim, ó: eu gosto do impossível porque lá é menos concorrido, né? Às vezes a gente cria assim toda uma imagem, vai ser difícil demais. Antes de entrar na USP, muita gente falava assim, difícil, não aceitam nordestino, né? Todo esse tabu. E aí, se a gente for acreditar em tudo que falam, pessoal, a gente sai do lugar, certo? Então, assim, se você não está acreditando no seu potencial, tem alguma coisa errada aí. Né? Se você não se acha capaz, se você não se acha suficiente, tem alguma coisa de errado aí, né? Ou na sua infância, ou na sua adolescência, aconteceu alguma coisa, né? Porque a gente pode até esquecer, né? A apanha não esquece, certo? Eu vi nos comentários. Vou comentar só um pouquinho do Marcos aqui, ó. Ele pergunta assim, como tratar se na escola o psicólogo não existe a posição? Às vezes posso identificar, mas como tratar? Às vezes tem os casos ali, quem encaminhar. E aí ele diz, boas eleições hoje. E o Gilvan, show! Eita! Essa realidade, assim, eu atendo muita gente da educação, sabe? Hoje, a maior parte dos meus pacientes ou são da saúde, ou da educação, ou do comércio, né? Que a gente sabe aí que tem uma carga, né? Eu não sei aqui se tem professor 300 horas, mas muitos professores que acabam assumindo o compromisso de 300 horas, então é manhã, tarde e noite.
existe aí, por mais que você goste do seu trabalho, existe um cansaço, a gente não pode negar, pessoal. Né? E aí o tempo que você tem para a família. Como é que eu vou produzir ciência, Carlos? Se eu estou trabalhando 300 horas, o tempo é para comer e tomar banho. Né? Então, mas é justamente isso que a gente está falando, né? É entender o contexto. Já me chegou muito essa demanda de, por exemplo, cretal, só tem pesado, passei anos assim, 300 horas foi massa. Mas a gente não pode chegar para a pessoa, né, e dizer assim, você não pode fazer 300 horas, a gente não sabe a necessidade do outro. O que a outra pessoa está passando? Mas a gente pode identificar fatores de paz, né, de carga, o que a gente está fazendo de acordo com essa realidade. Né? Tem professor que tem uma carga significativa que leva o trabalho para casa. Né? E aí o tempo com a família fica muito reduzido, né? E isso vai gerando trauma. E a gente vai colocando no tapete, a gente vai colocando no coração, como se o coração fosse uma gaveta, e isso vai adoecendo, certo? E, infelizmente, né, como eu falei, não sei se vocês ouviram, mas eu deixei esse serviço pro fórum daqui de Sobral, porque infelizmente a gente não tem psicólogo pro fórum. Né? A gente não tem assim, um profissional de psicologia contratado, né? Aqui a nossa CREG, né, cobre alguns municípios, né, tem várias escolas, e aí, será que dois, três profissionais de psicologia dá conta disso tudo? Né? Eu fiz o concurso da Polícia Militar para ser oficial, né, pela primeira vez na história do Ceará, teve 20 vagas para psicólogo, 6 vagas para psiquiatra. Né? Por quê? Porque identificou essa necessidade do cuidado com o profissional. Então é algo que a gente tem que levar. Por isso que vocês precisam participar desses momentos, vocês precisam ser ouvidos e vocês precisam compartilhar para a gente pensar o que a gente pode estar fazendo. Né? Então, eu enquanto professor identifico a demanda, mas o que eu posso fazer? Eu fico perdido, eu posso me sentir até frustrado, né, por não estar chegando até aí. Mas nós assumimos um papel extremamente importante, que a gente pode ser uma pessoa de referência para aquele aluno ou para aquele aluno. Né? Então, eu não sei se eu respondi a pergunta do Márcio, né, se na escola não existe, né, o que a gente pode fazer? Às vezes, perfeito, doutor, perfeito. Aqui em Sobral a gente tem instituições, né, que fazem acompanhamento psicológico gratuito, né? A única escola da UFC, do Luciano Feijão, do próprio UNITA também, né? Tem a policlínica, né, que a gente sabe que tem pessoas que não têm condições financeiras para estar fazendo investimento, então eu acho sim importante o profissional de educação, como outros profissionais também, terem acesso a essas informações. Né? Ok? Perfeito. Só para finalizar, a Vivi diz assim: tem uma irmã que se sobrecarregou e acabou ficando doente psicologicamente. Hoje está tratando com terapia. Então é isso, né? Assim, se você se sobrecarregar uma hora, Vivi, isso que aconteceu com a sua irmã, aconteceu comigo, pode acontecer com a auxiliadora, pode acontecer com você. Qualquer ser humano, se sobrecarregar, tem que procurar ajuda, porque a mente não aguenta. Você pode perder a consciência. Você pode... E não vamos, Lídia, não vamos julgar, pessoal. Não ter preconceitos, né? É fundamental. Entender que precisa de ajuda. Isso, porque julgar sempre vai ser mais fácil do que compreender. É tão bonito quando chega alguém e diz assim, olha, fulano não falou nada, me deu só um abraço. Às vezes é isso que a gente precisa, de acolhimento, não é de sermão, pessoal. Verdade. Como carinho é importante. Olha aí, minha gente. Vai lá, Tereza. E o fato de às vezes as pessoas só não compreendem um outro quando passa por aquela situação, né? É preciso passar para compreender. Já tenho visto o caso de perto, até mais próximo da minha família mesmo,
que tem acontecido e tem sido muito sério. Até perda mesmo de consciência, como diz. Ela falava até que não ia conseguir, que não queria viver. E é muito sério isso aí. Não precisa a gente passar para poder compreender o outro, não. Muito sério. Muito bem. Mas eu vou te contar uma situação aqui rapidinho, Tereza, que aconteceu. Em 2016, eu atendi um senhor, ele estava com um transtorno de ansiedade, e aí ele fez todo o tratamento, foi para o psiquiatra, ficou em acompanhamento psicológico, a família deu o maior apoio. 6 meses recebeu alta, né? 2 anos depois, eu recebi uma garotinha de 16 anos. E ela fazia muito, olha, meu pai fica me cobrando, dizendo que o meu problema de ansiedade é por conta que eu não estou indo para a igreja, é falta de Deus. E aí eu resolvi chamar o pai, que ele não tinha ido na primeira consulta. Ela foi só com a mãe. Pois não é que quando o pai chegou, foi o paciente que eu atendi em 2016. Eu disse assim, rapaz, como que pode um negócio desse? Em 2016, você passou por algo tão semelhante e você sabe o quanto é importante o apoio familiar. Porque o apoio familiar, gente, é um amparo social. É uma percepção que a gente tem de que a gente pode contar com aquela pessoa. Isso ajuda na nossa resiliência. Né? Então, uma pessoa que já passou, não estava compreendendo. 2 anos depois. Eu não sou muito de dar carão, não, mas nesse dia eu dei puxõezinho de orelha. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, podem dar para a professora Lídia. Né? Meu Instagram é psicólogo Carlos Polo. Podem mandar pergunta lá também. Viu? Quero deixar aqui meu abraço para todo mundo. Foi um prazer estar com vocês. Lídia, um abraço. Obrigado por vergonha. Gratidão. E assim, o encontro está sendo gravado, depois a gente vai disponibilizar no canal do YouTube e vai passar para você também. Guardar de lembrança esse momento nosso. Muita gratidão. Que Deus lhe abençoe sempre. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Dia 28, próxima semana vai ser o próximo encontro. Já é na próxima semana, tá certo? Todo mundo aqui, dia 28, com a doutora Cristiane Holanda. Tema, educação em complexidade. A gente já viu muito hoje, mas a doutora Cristiane que vai estar conosco também abordando às 17 horas. Vou mandar mensagem para vocês me lembrando. Beijo, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.